E aí, alunos, como vocês estão? Espero que bem. Seguinte, hoje vamos mudar um pouquinho o nosso foco, vamos mudar do Oriente Médio para falar sobre um outro continente, uma outra região do mundo. Que região é essa? A África. Sim, vamos falar sobre os povos africanos, as organizações sociopolíticas africanas antes da chegada do povo europeu. Antes que a gente possa começar a aula em si e falar sobre esses reinos e esse período em específico do continente africano, eu acredito que seja importante para vocês perceber que esse momento é um momento de muita escuta, muita reflexão, certo? De tudo que tem acontecido no mundo. Não estou fazendo essa aula justamente porque tudo que tem acontecido, certo? Que vocês provavelmente, que eu espero que estejam acompanhando, certo? Não é isso. É uma aula que estava no planejamento e coincidiu com o momento. Mas, já que coincidiu com o momento, eu gostaria muito que vocês percebessem, vocês se tocassem e para quem deve falar e quem quer ter um pouquinho de reflexão sobre isso, busquem mais sobre esses acontecimentos, busquem refletir as suas atitudes, certo? Busquem perceber de que forma a gente pode mudar como sociedade, tá bom? Esse era o que eu gostaria de falar para vocês, que mesmo que a aula não esteja acontecendo presencialmente, que é coisa que eu faço muito presencialmente, e que por justamente essa aula ser gravada, às vezes a gente não consegue passar isso que a gente está querendo falar por aqui, mas que fique claro o quanto é necessário sim refletir, debater, ter uma autorreflexão sobre a nossa sociedade e sobre o nosso debate, ok? Espero que tenha ficado mais perceptível para vocês tudo isso que tem acontecido e se relacione um pouquinho com a nossa matéria de hoje. Não esqueçam de mandar perguntas que a gente possa debater sobre o assunto, ok? Vamos lá então. Continente africano em si. Qual que é o nosso foco hoje? Qual que é o nosso foco agora? As organizações sociopolíticas afro-asiáticas. Nessa aula em específico vão ser as organizações sociopolíticas africanas. Na nossa próxima aula, já como um spoiler, as asiáticas, certo? Falando um pouquinho de China, Japão e a Índia em específico. Por meio de alguns exemplos, essa aula ela busca ter um contato com uma nova perspectiva e conhecer a existência de sociedades organizadas e de histórias nesses espaços em períodos anteriores da invasão europeia. Então o que eu quero dizer com isso? É que essa necessidade da aula, o nosso foco agora é falar sim sobre regiões longe da Europa e que pouco tiveram contato, claro, existia um contato, mas não um contato direto com o povo europeu. E nesse caso, das regiões africanas. E esse contato ele se dá só lá no século XV, século XVI, um contato direto, um contato de troca, um contato físico em específico, certo? E algumas tribos subsaarianas que a gente vai tratar, o Egito, que foi o nosso último assunto, que foi falado sobre o Egito Antigo, a região do Crescente Fértil do Nilo, mas que a gente parou lá em 525 a.C. e não seguimos adiante no final do Novo Império. Vamos voltar a ele, terminar de falar um pouquinho mais sobre o Egito em si, para depois voltar o nosso olhar para outras regiões da África. Nesse caso, a região do Sudão, regiões do Sahel, onde é conhecido como Sahel, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as rotas comerciais feitas dentro do Saara ou transsaarianas e algumas outras regiões da África em si, ok? Nossa complexidade em relação ao continente. Antes de mais nada, mudanças de perspectivas e estereótipos. Muitas vezes, muitos alunos, as pessoas, a sociedade hoje, principalmente essa sociedade conservadora, essa sociedade que pouco quer refletir e debater sobre os assuntos, trata a África como uma região de pobreza, uma região de miséria, uma região que prolifera doenças, uma região que não traz um crescimento para a sociedade. E eu trago falo essas questões que são sim apontamentos de dedos, que a gente questiona, principalmente por quê? Porque são
perspectivas, são estereótipos. E o que isso quer dizer? É esse pensamento sem ter um conhecimento, sem ter um estudo, uma abordagem sobre esse continente e que o senso comum cria. Então você fala sobre algo que você não tem tanto conhecimento e acha que ele é visto como certo, ou visto como muitas vezes a realidade, coisa que não é. Se falarmos sobre o passado da África, vamos perceber, e não só do passado, falarmos da África hoje, e com certeza vocês vão relembrar daquela nossa primeira aula presencial que a gente teve lá no Sagrada, e que a nossa perspectiva sobre esse continente ele é muito diferente da realidade e de como ele era no passado também, certo? Em que não é um continente de pobreza e de miséria hoje, sim, existe isso, mas que não é a África toda assim, e nem no passado era assim. Outra coisa que é importantíssimo, a África é um continente. Hoje, a gente tem aqui o mapa do continente africano hoje, e que a gente percebe o quantos países tem, quantas nações tem, quantas diferenças existem, e mesmo com os diferentes países, diferenças dentro dos próprios países. Não quero dar spoiler da nossa futura aula sobre o continente africano, principalmente no período de descolonização, mas existem também períodos e regiões que são diferentes entre si dentro do próprio país. Ok? Seguindo, uma geografia diversificada. O que eu quero dizer com essa geografia diversificada? Dentro desse continente africano, nós temos um deserto. A região ao norte tem um deserto deserto escaldante, que é o deserto do Saara, certo? Regiões de savanas, certo? Regiões claro, dos desertos em si, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que uma fauna, uma flora, uma geografia, uma natureza diversificada, ela não é a mesma para o continente africano. O norte é diferente do centro e do sul, tá? E que isso vai fazer e vai influenciar, sim, na construção, no crescimento, na diversidade da cultura africana e dos diferentes reinos e sociedades sociopolíticas, organizações sociopolíticas, ok? Então, temos rios também. A gente, assim, quando fala gente, é a nossa sociedade. Às vezes pensa na África, pensa em pobreza, pensa em falta de água, pensa em miséria, certo? E, sim, no continente africano existem vários rios importantes. O rio Nilo, o rio Congo, o rio Níger, que são tão importantes para o crescimento dessas sociedades. Os lagos, o lago Nyassa, o lago Vitória, que também são lagos e que têm grande quantidade de água, ok? Além dessa geografia diversificada, dessa natureza que se altera em regiões em específico, uma diversidade cultural, certo? Línguas, costumes, uma economia, sociedades, religiões, todas elas, e, claro, são diferentes, em certo momento, elas vão ter contato com o cristianismo, vão ter contato com o islamismo, mas mesmo assim existem regiões, existem culturas diferentes, costumes diferentes, crenças diferentes, dogmas diferentes e assim por diante, ok? Após essa breve explicação sobre a parte geográfica, os costumes e a cultura, vamos falar um pouco sobre a África antes da chegada dos europeus. Que regiões vamos falar em específico? A primeira delas, o Egito e a Núbia. E essa região da Núbia é o atual Sudão. O que é importante vocês perceberem? Que essa região da Núbia vai ter um reino muito forte e influente e que vai participar desse estudo que a gente vai fazer hoje. Além disso, uma África mediterrânea, essa região que tem forte contato com o Mediterrâneo, que sim tinha contato com os europeus, mas também as regiões do Sahel, que são abaixo do deserto do Saara e que existiam vários reinos e 3 reinos muito importantes que vamos falar hoje e que se destacaram e cresceram socialmente nessa região aqui, politicamente, socialmente, culturalmente, influenciados muito por outro rio, que não é o Nilo, e sim o rio Níger, certo? E além disso, um contato da costa oriental e essas relações dos povos africanos com o Oriente, tá?
O Egito. Quando conversamos sobre o Egito Antigo, teve o Antigo, o Médio, o Novo Império, e falamos sobre as diferentes dinastias, os faraós que se colocavam como deuses na terra, e a forma que eles governavam o Egito Antigo, e a gente fala aqui de 4.000 anos antes de Cristo. Agora a gente já adiantou bastante esse conteúdo em si, e vamos falar sobre um período de mais ou menos 525 a.C. Então, sobre a política da região egípcia, região onde está localizado o Rio Nilo. A política, ela se deu a partir de alternância entre momentos de autonomia, ou seja, quando os próprios egípcios tinham autonomia e hegemonia da região, e domínio de outros povos até 525. Então isso está ligado ao Novo Império. Depois disso, a gente tem que lembrar que outras civilizações cresceram territorialmente, cresceram sua hegemonia e sua autonomia em várias regiões, cresceram militarmente, certo? E conquistaram esses novos territórios. Um exemplo deles são os persas. Nossa última aula fala sobre a chegada e a dominação territorial dos persas. E isso acontece no Egito, com Cambises. Os macedônios, pós o Império Persa, os macedônios tomam a região com Alexandre o Grande, e também o próprio povo egípcio vai perder essa hegemonia. Apesar da nobreza ainda se manter no poder, essa hegemonia ela diminui e a autonomia ela se desfaz. Depois do Império Macedônio, os romanos, e sim, os romanos também chegam, isso claro é um assunto para uma outra aula, mas também os romanos chegam sim na região do Egito e tomam a região do Egito e passam a governar de formas diferentes. Isso é papo para uma outra aula, porque dá um grande papo sobre isso. E depois os romanos, os árabes, nesse caso os muçulmanos, lá a partir do século 8 e 9. Então o Egito passa por esses momentos de autonomia, mas pós períodos de autonomia, esse período de dominação de um outro povo. Os aspectos socioculturais, nesse caso uma sociedade estratificada, dividida por classes, certo? Isso a gente já falou na nossa aula sobre o Egito, uma religião politeísta, ou seja, politeísta, vários deuses, não monoteísta, uma arte rígida e bem definida, certo? Uma produção artística bem perceptível, e além disso, a gente tem uma perpetuação da escrita, coisa que a gente já falou, ela fez muito parte do Egito Antigo, tá? Conhecimentos náuticos. E por que conhecimentos náuticos? Essa relação com o Rio Nilo é muito importante e gera uma melhora da tecnologia dos barcos, dos navios em si. A arquitetura, as pirâmides estão aí para falar, mas as pirâmides a gente está falando lá de 3.000 anos antes de Cristo. Mas as construções civis, elas trouxeram esse crescimento de conhecimento dentro do Egito. Organizações têxteis ou produção têxteis e estudos astronômicos. Então isso são alguns relatos que a gente pode falar do Egito. Não vou falar muito sobre o Egito, porque isso tem uma aula só para isso, e vocês já espero já tenham assistido sobre ela. Depois do Egito, gostaria de falar sobre o reino de Axum, que ele se estabeleceu e cresceu a partir do ano de 100 depois de Cristo até mais ou menos 940 depois de Cristo, no século X. É uma região, sim, que também tem influência do Rio Nilo, que também usufruiu do Rio Nilo, tá? E que a partir disso necessitou da agricultura, da pecuária, e essas duas formas de economia participaram e estiveram presentes dentro dessa sociedade. Durante os séculos 3 e 4, conquistaram territórios da Península Arábica, certo? Então a gente vê a Península Arábica aqui, a partir de um desenvolvimento das cidades em centros comerciais. Então, após essa conquista da região da Península Arábica, essas regiões de cidades, de centros comerciais em si, eles vão gerar uma grande troca de produtos, o que vai influenciar também a utilização de moedas. A utilização de uma unidade monetária fez parte do reino de Axum. Isso é muito importante para o momento, principalmente pela região em específico. Tá? Além disso, uma conversão ao cristianismo, ok? Desse contato com o Império Romano, esse contato com os ideais romanos, quando os romanos dominaram a região até por volta do século III e tudo mais, e que geraram e influenciaram a conversão ao cristianismo, e que levou
depois da retirada dos romanos da região e que o islamismo ganha força. O islamismo é uma outra aula que a gente vai falar sobre isso, então se acalmem, não precisa se estressar se vocês não estão entendendo por que os islâmicos, os muçulmanos passaram a dominar a região, vai ter uma aula só sobre isso, mas os islâmicos passaram a ter contato e entrar em conflito dentro dessa região. E pelo fato do Rei Nashum ser cristão ou ser convertido ao cristianismo, vai gerar uma certa rivalidade que vai levar ao fim desse reino. Reino de Gana, localizado então no Sahel, abaixo do Saara, em uma região de onde hoje, e na época também, o rio Níger estava localizado, os atuais Mali e a Mauritânia. Percebam que a República de Gana não está localizada onde antes o Reino de Gana estava estabelecido, certo? Então, o Reino de Gana, da época da Idade Média, do período que a gente está estudando, ele se localizava onde hoje é o atual Mali e a Mauritânia. Isso é muito importante vocês perceberem. Esse reino, ele utilizou muito de rotas comerciais transsaarianas que passavam pelo Saara e que levavam produtos, matéria-prima e principalmente ouro. Então, voltamos àquelas perspectivas, aqueles primeiros debates do começo da aula. A gente percebe que a África é uma região pobre, uma região que é miserável, que não tem uma grande quantidade de riquezas. Mas olha quanto isso é um estereótipo. Durante o Reino de Gana, ele, na época, era conhecido como o Reino do Ouro. E além disso, o seu principal fonte de riqueza, a principal fonte de comércio e de utilização era, sim, o ouro. Certo? Então percebam essa relação e o quanto essa nossa interpretação pode estar errada ou pode se complicar em si. Outra coisa que faz necessário vocês entenderem: fronteiras sem delimitações. Não existia uma delimitação onde estava localizado o Reino de Gana. Tá? Onde o líder de Gana se mantinha e os súditos aceitavam o que ele falava, era sim a região de dominação, de hegemonia desse reino. O auge do Reino de Gana foi no século VIII, ao interligar as regiões do norte da África, o Egito e o Sudão, muito por causa dessas rotas comerciais transsaarianas. O que gerou o enfraquecimento desse povo? Ele se deu a partir do esgotamento das minas de ouro e a expansão islâmica. E a partir do século XII, outros reinos disputaram a região. Então, outros reinos que estavam estabelecidos, que tinham a sua cultura, passaram a tentar dominar e se tornaram hegemônicos e soberanos em relação ao Reino de Gana. O Reino Islâmico de Mali. Se falamos tanto desse islamismo se propagando pela África, a gente tem que falar sim sobre o Reino de Mali. Antes de mais nada, quem é esse povo mandinga que faz parte do Império ou do Reino de Mali? São povos que pertencem a um grupo linguístico da África Ocidental conhecido como o Mandé. E sim, é um grupo linguístico que tem a sua maioria dentro da África Ocidental, ok? Então, esse povo, ele tem como líder Sundiata Keita, certo? Que foi quem dominou a região de Gana em 1230 e se tornou imperador de toda essa região. Região, sim, do rio Níger, e que tem 3 cidades muito importantes e que trazem um crescimento cultural e econômico nessa região. Djenné, Tumbuktu e futuramente Gao, que a gente vai falar no Império Songhai. Outra coisa, a partir desse enfraquecimento de Gana, Sundiata Keita domina a região e passa a liderar a região de Gana e passa a liderar assim como o Reino de Mali em relação aos povos Mandinga. A conversão ao islamismo contribuiu para integrar Mali ao circuito comercial islâmico. Ou seja, pelo fato do imperador, em relação ao líder do Reino de Mali, se tornar e se converter ao Islã, as rotas comerciais, a produção econômica, essa troca de produtos entre essa região do Rio Níger com as regiões islâmicas, fará com que o Reino de Mali cresça economicamente, cresça culturalmente, cresça a sua hegemonia em outras regiões.
Essas redes comerciais levaram ao enriquecimento, uma hegemonia e uma soberania do Reino de Mali em uma região até maior que o Reino de Gana. O declínio dessa sociedade, desse reino, se deu a partir de invasões. E esses ataques são, sim, estrangeiros, tá? Islâmicos normalmente, mas também ataques dos próprios povos que ali viviam, dos próprios povos que não aceitavam certos líderes ou certas decisões que faziam com que a hegemonia se diminuísse. E com essa diminuição da hegemonia do líder de Mali, um outro povo vai chegar ao poder. E esse povo está ligado ao Império Songhai, que também se tornará um reino, uma sociedade política organizada e que vai influenciar muito dentro da região do Rio Níger. Tá? Eles estão estabelecidos na margem do Rio Níger, da mesma forma que o Reino Mali e que o Reino de Gana, e eles se colocam como influentes e hegemônicos dentro da região por volta do ano de 1300. Tá? Songhai passou a controlar o reino de Mali e, consequentemente, o antigo reino de Gana. A economia se dava a partir também do comércio, então perceba o quanto o comércio ele é tão sim importante, ele é tão perceptível dentro dessa região e dentro desses reinos. Bom, e justamente porque dentro desse Império Songhai o crescimento dele é tão grande, ele é tão alto e ele faz tanto sentido que o ponto de passagem das rotas comerciais para o Marrocos, para o Egito, feito por islâmicos, feito por esses povos, inúmeros povos que tem dentro do Império Songhai, fará com que ele cresça economicamente. E ele não cresça só economicamente, mas culturalmente. As culturas, quando existe uma rede comercial, percebam isso, quando existe uma rede comercial, o comerciante ele vai levar um pouco da sua cultura para o povo que está recebendo e está vendendo. E, consequentemente, existe essa troca comercial, e não só ela, mas uma troca cultural também. Uma troca de costumes. A língua tem que ser entendível uma com a outra para que ela possa fazer sentido. Tá? Então, esses costumes eles vão ser trocados dentro desse período e vão influenciar o crescimento desse império. Por isso, essa população do Império Songhai ela é uma população cosmopolita. O que isso significa? De diferentes costumes, culturas, etnias e que se mantinham a partir de apenas um líder. Então, uma população cosmopolita de árabo-berberes, Mossi, Hausa, Manden, Soninke, Fube e assim por diante. Essa forma que eu falei essas palavras aqui provavelmente está errado, tá bom? E eu já falo aqui para vocês que realmente falei errado. Preciso buscar um pouco mais de conhecimento, da mesma forma que você e todo mundo que está assistindo esse vídeo, ok? E não só buscar o conhecimento, outra coisa, mas perceber que esses grupos linguísticos eles também são diferentes entre si, eles são difíceis e eles são sim importantes. Não vamos generalizar e dizer que é tudo uma coisa só, ok? Então, a língua Songhai ela influenciava, ela tinha como vínculo a união de todos esses povos, tá? Outra coisa, essas três cidades que eu já falei para vocês durante o Império Mali, elas se mantêm muito perceptíveis, muito importantes culturalmente dentro, e não só culturalmente, mas comercialmente, intelectualmente. Djenné, Tombouctou e Gao. Muito porque elas abrangiam e tinham inúmeras escolas islâmicas, além de escolas, universidades, tratavam de teologia, tratavam de linguística, estudavam matemática, estudavam literatura, traziam e buscavam uma busca pelo conhecimento, e não só pelo conhecimento, tratavam da filosofia, tentavam entender sobre a filosofia grega, sobre o direito, astronomia, medicina, arquitetura, arte, inúmeros conhecimentos. Então percebam que, voltamos ao estereótipo, uma região que tem pouco conhecimento, uma região que não nos traz conhecimento, que não nos traz novas percepções de se tratar certos assuntos. E isso está muito errado, se julgar dessa forma. O declínio do Império Songhai se deu a partir do século XVI, a partir dos ataques dos exércitos estrangeiros. Que exércitos são esses? Principalmente do Sultanato de Marrocos. Vamos voltar a falar deles futuramente, mas sim, quando o Sultanato de Marrocos domina a região e passa a
conflituar com a região e elimina o líder Songhai e se torna soberano na região do Império Songhai. Sobre a cultura e sobre os povos bantus. Perceba que a gente falou da região do Nilo, da região do rio Níger, da região do Sahel, e percebam da área dos povos bantus. Os povos bantus foram povos que não tiveram uma sociedade unificada, não tiveram um líder que dominou todos eles e que não tiveram uma língua que possa fazer com que todas elas fossem iguais e tudo mais. São povos que têm culturas, religiões, crenças, costumes, todos eles diferentes, línguas diferentes, certo? E que normalmente eles se mantinham dentro de certas regiões, tinham um bom contato entre eles, tinham certas rivalidades, tá? E que, por que eu falo deles? Porque eles, sim, muitos desses povos, muitos desses homens e mulheres que vieram de regiões de onde na época faziam parte os povos bantus, vieram escravizados para o Brasil. E que muito da cultura brasileira se mantém a partir dos povos bantus. Quando for se falar sobre a escravidão, sobre esse contato e essa influência africana na nossa cultura, que é sim muita, que é perceptível, que ela faz parte da gente, e tem muita gente que não quer que ela faça parte, que julga para ela fazer parte, e que está com uma perspectiva muito ultrapassada, uma perspectiva muito racista, tá? Mas que sim, faz parte do nosso mundo, faz parte do nosso cotidiano, são de regiões dos povos bantus. Seja a partir da língua, seja a partir da crença, seja a partir dos contatos entre si, da forma de ver o mundo, tá bom? Então, espero que essa aula tenha elucidado para vocês um pouco desses outros reinos que pouco se é falado no colégio em si e que devem ser estudados, tá? Espero que vocês estejam bem. Não esqueçam de me mandar as dúvidas. Tenho recebido poucas dúvidas, poucos questionamentos, isso me preocupa, tá? Então, não tenham medo de mandar pergunta, me façam os mapas mentais, que vai ajudar vocês, que eles vão fazer com que vocês possam assimilar esses conteúdos. Não deixem de buscar outras referências, não só as que eu estou trazendo aqui, tá? Fiquem bem. Não acreditem em pessoas que falam que todo mundo que veio da África só veio porque foi empurrado para cá. Porque lá eles brigavam entre si e entregavam os escravos. Isso é uma visão revisionista, isso é uma visão preconceituosa e racista, ok? Muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado pela atenção e fiquem bem. Até mais.